Bom dia. Gente, que correria aqui atrás. Aqui a gente tá com probleminha, agora acho que... Mas tudo bem, o importante é que a Bíblia tá aqui, né? Tá bom? Cadê o povo, hein? Esse pessoal que tá aqui é o pessoal atrasado das 8h30 ou adiantado das 10h30? Tem os dois? Ou nenhum dos dois? O pessoal da internet aí firme também, né? O pessoal tá... Agora, depois da pandemia... Quer dizer, depois da pandemia parece que até acabou, né? Mas depois que a gente deu uma flexibilizada, o pessoal não vê a hora de viajar, né? Depois fala que não tem dinheiro, pastor. E aí foram, né? A maioria acho que foi tudo viajar. E quem não está aqui está pensando nisso. Isso é bom. Gente, mensagem de Natal eu amo muito pregar. Aliás, a história do Natal é maravilhosa. Ela por si só já nos deixa... Só quando a gente pensa em Natal, já tem aquele sentimento gostoso, né? De alegria, de... Vamos dizer assim... Mesmo quem não conhece Jesus, eu já conversando com alguns assim, e pelo que a gente assiste, né? Tem aquela famosa frase do espírito do Natal. Já ouviu isso? Que o espírito do Natal, a pessoa que é nervosona, nessa época ela fica mais alegre, mais calma. Aquela que não gosta de doar, chega no Natal, ela... até que poderia doar alguma coisa. Parece que tem uma coisa que acontece no Natal, né? Mas nós que conhecemos Jesus, nós sabemos que mais do que um espírito de Natal, o Espírito de Deus está em nós por causa do Natal. Porque Ele nasceu, nós podemos ter vida. Podemos estar aqui hoje com alegria, independente dos problemas técnicos. Como eu falei, nós temos a palavra. Isso nos basta, é sempre bom olhar de novo para a história do Natal. Eu preparei, não sei se a gente vai conseguir colocar, mas alguns aqui, não é nem todo mundo aqui, tem mais de, acho que tem sim, pelo que eu estou olhando aqui, mais de 14 anos, não, tem gente com menos de 14 anos. Mas muito pequenos alguns não vão lembrar, a maioria vai lembrar. Um comercial... Era uma campanha, né? Mas dentro dessa campanha tinha vários comerciais de 30 segundos que a Coca-Cola fazia. E ainda faz, né? Aliás, a Coca-Cola aqui, né? Fazendo uma propaganda aqui, ela é muito boa com comerciais de Natal. Eu sempre gostei assim, das sacadas do pessoal da Coca-Cola. Em 2007, tem um videozinho aí, não sei se a gente vai conseguir passar, de 30 segundos de um comercial... slogan da Coca-Cola. Presta atenção na mensagem desse comercial aí. Pode colocar pra gente aí. Presta atenção aí no que acontece. Natal, Natal, Natal. Natal, Natal, Natal. Espalha essa magia ao seu redor e contagia o mundo com o que você tem de melhor. E a frase de impacto ali, né? Talvez não deu para você ver, mas a gente vai voltar ela aqui na mensagem. Mas você percebe a ideia do comercial? Né? Chega ali no começo, a menina está tentando pegar um refrigerante e não está conseguindo. O próprio Papai Noel passa ali, deixa um refrigerante para ela, uma Coca-Cola, é claro, né? Depois você vê um camarada no metrô, ali no trem, e o outro com o jornal. O cara tá com a Coca-Cola na mão, querendo ler o jornal. O cara percebe e ele compartilha o jornal com o rapaz do lado, um estranho, né? Depois você vê duas crianças, né? Uma com um carrinho, a outra com aquela cara de que não tem nada, não tá ali, né? Emburradinha porque não tem brinquedo, e o menino olha no primeiro momento aquela sensação de eu tenho, você não tem, mas logo depois ele pensa e compartilha também, empresta o carrinho, e eles começam a brincar os dois juntos com o carrinho, e a alegria toma conta daquela sala, né? E você vê depois, numa outra cena, a menina chega e o carro dela acho que está batido, e ela já fica pensando, e agora, né? Bateram no meu carro, não tem ninguém. E ela vê ali um cartazinho com um telefone, provavelmente do camarada que bateu, dizendo, né? Propondo que gostaria que ela entrasse em contato para que ele arrumasse o carro. Essa ideia de que, não, eu sei que a culpa foi minha e eu quero ajudar, eu quero consertar o meu erro, né? E assim continua e tal, e aí chega no slogan, né? Pode projetar o slide para a gente aí, o slogan da Coca-Cola, muito interessante. Ele termina ali dizendo, contagie o mundo
com o que você tem de melhor. Que sacada, né? Que legal. Isso, de 2007, uma frase ainda, uma propaganda, uma campanha impactante. Então, de parabéns. E eu quero pegar a ideia dessa frase e olhar com vocês essa ideia na história do primeiro Natal. Na história, de fato, na raiz, na origem, na verdadeira história de Natal. E ver como que alguns personagens naquela história parece que já tinham assistido esse comercial ali na época deles, né? Já viviam essa ideia. Eu quero propor isso para nós aqui de manhã, olhando um texto, um dos textos, uma das passagens, né? Um dos momentos que envolve todo aquele cenário do Natal, do primeiro Natal. Então, quero olhar com vocês o texto de Lucas. O texto de Lucas, capítulo 2. O foco da mensagem ele estará nos últimos versículos, do 15 ao 18. Mas eu quero ler todo o contexto, porque é sempre bom nós voltarmos para esse momento de ler um pouco sobre a história do Natal. Esse não é o único texto, não é a única, não faz parte de, não é toda a história contada aqui, mas é uma parte da história que foca aqui nessa ideia do recenseamento e depois no anúncio aos pastores. É nisso que eu quero focar. Vou projetar aqui, você pode acompanhar pela tua Bíblia também. Tá bom? Fique à vontade. O texto diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, por ser ele, né? A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Parando um pouquinho aqui, já percebem a situação difícil, né? Desconfortável para esse casal, especialmente para essa senhora, porque o Império Romano não tinha nada, ele não queria saber desse problema ou dessa dificuldade de uma mulher grávida ter que fazer uma viagem para se alistar, se recensear. Então, eles não estavam nem aí com isso. Eles marcaram o recenseamento, o pessoal tinha que voltar para a sua cidade de origem, e vocês percebem aí que Maria já em fase final de gravidez aí, eles têm que fazer uma viagem de Nazaré, né, da Galileia, de Nazaré para Belém. Isso dá mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros de viagem, tá bom? E essa senhora grávida, sem recurso, não tinha Uber, né? Não deu para José, não tinha lá um aplicativo chamar Uber, tal, fazer uma vaquinha para, porque eles também eram pobres, né? Vocês vão perceber que não era assim tão simples. E eles tiveram que ir em cima de um animal, né? Vocês conhecem a história. Maria vai fazer essa viagem difícil, certamente, né? Dolorosa, sem conforto, enfim, grávida, temperatura, né, não tão favorável, e eles vão fazer essa viagem. Mas sabe uma coisa interessante? Deus está no comando, né? Deus estava conduzindo tudo. Era necessário que acontecesse dessa forma. E Deus ia cuidar, porque estava no plano dele. Quando Deus tem um plano, ninguém vai frustrar o plano de Deus. E aparentemente, né, mesmo que aos nossos olhos, na nossa ótica humana, a coisa está complicando para o lado deles, na verdade não, está favorecendo. Porque se você abrir sua Bíblia em Miqueias, eu te dou aí 3 horas para encontrar, não. Miqueias está aí, vai lá, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver? Vamos junto lá? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, lembra dessa? Miqueias 5. Olha só, uma profecia, Miqueias 5:2. Chegaram lá? Miqueias. Estou vendo as folhinhas virando aí. Quem tem aplicativo é mais fácil, né? Mas tu,
Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias, iluminado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito de Deus, olha, séculos antes, vai profetizar a respeito de um que nasceria em Belém e reinaria sobre o povo de Israel para sempre. Então era necessário que eles fossem de Nazaré, da Galileia, para Belém. E Deus ia cuidar de tudo, porque já estava predito. Deus sabe de todas as coisas. Ele já estava preparando tudo. E sabe, no final da história, é maravilhoso, assim, a gente fica comovido de perceber que tudo isso está sendo mexido, manipulado no bom sentido aí por Deus, por minha causa, por sua causa. Porque essa criança tinha que nascer do jeito que ela nasceu, para ser o meu e o seu Salvador. Você está aqui hoje porque Deus cuidou de Maria nessa viagem. Você percebe isso? Por você. Por você. Ele provocou esse recenseamento para cumprir a profecia. Ele poderia ter feito de outras formas, mas ele deixou desta maneira na história registrada, para que nós entendêssemos, na nossa ótica, que aquilo que aparentemente está complicando, Deus está preparando para agir em nosso favor, sempre. Sempre. Deus é bom. O plano de Deus é perfeito. Ainda que eu não entenda, Deus continua sendo bom. Talvez para alguns de vocês, época de Natal não é tão feliz assim. Talvez tenha acontecido alguma coisa que te traga uma lembrança ruim, mas mesmo que você não entenda o Natal, ou mesmo que você ainda não consiga assimilar bem isso, o Natal é presente de Deus. O Natal é por você, sim. O Natal é uma época onde você deve se alegrar, sim. Porque por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis hoje ou na sua história, para a eternidade, Deus preparou tudo para a sua salvação, para trazer aquele que seria o Cristo, o Messias, o Salvador. Isso é muito maior que qualquer problema, que qualquer desencontro na minha geração, na minha limitada história de vida de 60, 70 ou 100 anos nessa terra. O Natal é eterno. É para todos nós. É uma boa nova. E aí o texto continua dizendo, estando ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou onde? Numa manjedoura. Outro aspecto da profecia, ele não tinha lugar para ele numa hospedaria, tudo muito ocupado, tudo muito cheio e até também, com preço caro. Mas o fato é que não havia lugar. E até o lugar onde ele nasceu, foi um lugar emprestado. Jesus nasce num cantinho emprestado pelos animais. Aliás, na sua vida, tudo que ele tinha era emprestado, Lembra? O barquinho emprestado, o jumentinho emprestado, os pães e peixes da multiplicação emprestados. A sepultura onde ficou emprestada. A única coisa que era dele mesmo foi a coroa de espinhos que fizeram para ele e a cruz que era dele, que ele teve que carregar. Agora, se você olhar para isso, é muito interessante, Ele, como Deus, ele é dono de tudo. Então, o jumentinho foi ele que criou, não foi? O barquinho, ele que deu condição para aquele que fez ter a condição para fazer e para comprar, enfim. Ele é dono de tudo como Deus, dono de todas as coisas, de todas as pessoas. Ele é o Criador. Tudo pertence a Ele. Os pães, os peixes, enfim, tudo é dele. E exatamente aquilo que não era dele,
a coroa e a cruz, que era para mim, que era para você, ele assumiu. Essa é a verdadeira história do Natal. Ele veio dessa forma, por mim e por você. E a história continua maravilhosa. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Imagina a situação, né? Claro, eles estão ali trabalhando, guardando os rebanhos. Pastores, gente humilde, né? Com um trabalho simples, comum, não muito reconhecido nem valorizado. Aliás, era até discriminado, se vocês forem estudar. E é para eles que aparece o anjo, ali. Agora, eles ficavam ali guardando nas vigílias da noite o rebanho, e eles estavam sempre ali na preocupação de que feras pudessem vir atacar o rebanho, então eles estavam sempre alertas. E aparece o anjo, os caras já estão na adrenalina ali, né? E eles ficam atemorizados. O que está acontecendo aqui? Né? Mas o anjo do Senhor vai dizer para ele o seguinte, versículo 10. Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que impacto também dessa mensagem, né? Eu tenho uma boa notícia, e essa notícia é para todos vocês. Nasceu hoje aquele que é o Salvador, o Cristo, o Messias. Eles entendiam bem quando eles ouviram essa palavra. O Senhor. E quando eles escutam esse termo Senhor, eles entendem que ele está falando do próprio Deus, que é uma referência a Deus. Isso vai aparecer lá no versículo 15 também, a mesma palavra, Kyrios, o Senhor. E também em contraposição ao próprio César. Chegou alguém que é maior que César. Ele é de fato o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei. Acabou o sofrimento. Acabou a espera. O Senhor chegou. Ele nasceu, chegou hoje. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Belo sinal, porque, obviamente, não tinham muitas opções ou possibilidades naqueles dias de encontrar uma criança recém-nascida envolta em faixas numa manjedoura. Então, a dica foi fácil nesse aspecto aí, né? Provavelmente era o único ali na região nessas condições. Muito bem, versículo 13, de repente, né, subitamente, apareceu com aquele anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus, paz na terra aos homens. Que mensagem! Será que essa mensagem ainda é relevante hoje? Será que hoje ainda é dia de dizer Jesus veio para trazer paz na terra aos homens? Será que Ele precisa trazer paz na terra na sua casa? Para dentro da sua casa hoje, da sua família? Ele pode fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele nasceu para isso. Paz. Veio trazer paz. Ele é o príncipe da paz. E esses são os versículos que eu quero me atentar daqui para frente nessa mensagem. E mostrar para vocês como que esses pastores reagem a essa mensagem. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E aqui eu quero dar foco
na atitude destes pastores e que essa atitude tenha a nos ensinar e até pegando um pouquinho daquela ideia do slogan da Coca-Cola, espalhando para o mundo o que eles tinham de melhor. Primeiro, qual a atitude dele? Eles creram, gente. Eles creram na palavra. Se nós olharmos de novo com calma para o versículo 15, o texto vai dizer que quando os anjos foram embora, depois de ter dito o que disseram, né? Não temam, eu trago para vocês uma boa notícia que será de grande alegria para todos vocês. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois que eles ouviram essa mensagem, o texto vai dizer que eles disseram uns aos outros: vamos lá conferir. Vamos até Belém e vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor nos deu a conhecer. Eles acreditaram na palavra daquele anjo. Isso é importantíssimo a respeito do Natal. A nossa atitude tem que ser como a desses pastores. A palavra continua nos falando hoje. Temos a palavra completa. Não precisamos mais que um anjo venha até nós para dizer qual é a vontade de Deus na nossa vida. Para dizer o que nós devemos fazer ou não, especialmente no Natal. Mas em todas as ocasiões da nossa vida, nós temos um guia que nos orienta, nos dizendo, nos trazendo uma mensagem, uma boa notícia sempre. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E ela vem para o nosso coração quando nós acolhemos e cremos, trazendo fruto de arrependimento e transformação. Mas quando nós a rejeitamos, ela também não volta vazia, ela traz condenação e disciplina. Cabe a nós essa escolha do que vamos fazer com ela. Eles decidiram crer e ir atrás, conferir, né, tudo aquilo que havia sido dito para eles. Então isso é muito importante, porque começa realmente na nossa atitude de confiar, de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que aquilo que Deus fala é o melhor para nós fazermos. Aquilo que Ele manda deve ser feito. Aquilo que Ele diz deve ser considerado. Eu não posso colocar a Bíblia em paralelo com qualquer outro tipo de filosofia, né, ou de literatura e tentar comparar, em algum momento, dizendo, bom, vamos ver se é razoável acreditar nisso ou nisso. Se eu fico hoje com a Bíblia, ou se eu fico hoje com aquilo que aquela pessoa disse, ou que aquele livro está dizendo, ou que aquela outra religião prega, o que eu vou acrescentar aqui? E aí você vai vivendo aquele cristianismo de conveniência. Uma hora, quando lhe convém, você crê na Bíblia e fica com ela, mas quando aquilo cobra alguma coisa de você, quando aquilo já traz para você um certo sacrifício, então você vai atrás de alguma outra palavra, até em nome de Deus, que lhe convenha. E esquece e rejeita a verdade absoluta da Bíblia. Muitas vezes a Bíblia vai nos chamar para um compromisso sacrificial e nós vamos ter que abandonar, o nosso eu, o nosso ego terá que ser realmente crucificado ali para ficarmos com a Escritura e nós vamos tomar uma decisão ali naquele momento que vai ser difícil, de crer ou não crer. Mesmo sendo um cristão, todo dia é dia de tomar uma decisão de crer em Deus, de crer na palavra de Deus, todos os dias. No seu testemunho, naquilo que você faz ou deixa de fazer, naquilo até que você pensa ou deixa de pensar, nas associações que você tem durante a semana, com quem você interage. Enfim, a sua vida vai ilustrar exatamente em quem ou em que você crê. Então esse primeiro passo é importantíssimo. E não só no Natal agora, mas deve permear a nossa vida. E eles creram, eles disseram, vamos. O dia em que você entregou sua vida para Jesus, se é que você já fez isso de coração mesmo, você disse isso para Deus, Senhor, eu vou contigo. A partir de hoje, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que não é assim, as coisas não vão mudar totalmente da noite para o dia. Eu nem conheço todo o caminho, mas uma decisão eu tomo. Eu vou acreditar. Eu creio no Senhor e eu vou seguir. Eu vou conferir o que é ser um cristão. E você se entrega. A segunda atitude dele é que eles não só creram, mas obedeceram. Eles não só disseram, bom, vamos, mas eles foram. Isso não ficou apenas naquilo que era teórico, naquilo que era uma decisão apenas de coração, mas agora eles movimentaram os pés
E eles foram apressadamente, eles correram para obedecer a palavra. Não basta apenas ter um conceito do que é certo. Você tem que praticar o que é certo. Você tem que agir consoante aquilo que você crê. Então, se a Bíblia diz que é para fazer tal coisa e você entendeu isso, o fato de apenas ter entendido não resolve todas as questões. Você tem que executar, você tem que praticar, você tem que obedecer, você tem que agir. E foi isso que eles fizeram. Eles não só tomaram uma decisão porque creram, mas eles agiram em direção à decisão que tomaram. Fim de ano é tempo de a gente reavaliar muita coisa, e começo de ano para fazer novos planos, né? Como, por exemplo, eu quero ler a Bíblia inteira em 2022. É um ótimo plano. E aquilo provavelmente é resultado de que você acredita que a leitura da palavra ela é importantíssima, fundamental na vida de todo cristão. Ler a Bíblia inteira é um plano maravilhoso, um ótimo alvo, certo? Parabéns! Então, no papel está excelente. Mas vai começar 1º de janeiro, se o seu plano é para 2022, né? E nós já sabemos de muitas histórias que começaram bem nos primeiros dias de janeiro, nesse sentido de ler a Bíblia inteira no ano. E quando nós chegamos lá para maio, abril, junho, a coisa estava bem esquecida. E aí, não, eu já parei, não li quase que nada em março, perdi tempo. Aí começa um monte de justificativa. Não, é porque o Covid, é minha família, é porque o meu time, sei lá, né? O pastor também não me cobrava. E aí vai, né? E aí? Não corre, não obedece, não pratica, não determina isso no coração para fazer. E você vai ficar apenas na boa intenção. E o que aconteceu com eles aqui é que, uma vez tomando a decisão, crendo, tomaram a decisão de obedecer e foram. Isso é muito claro no texto, versículo 16. Foram apressadamente. Eu posso imaginar, né, aqui, né, como foi essa saída desses pastores. Gente, eles estavam tomando conta de um rebanho. Aquilo era fonte, né, de renda para eles, era o que eles tinham para sobreviver. E quando eles escutam essa mensagem, você acha que eles fizeram o quê? Não, vamos ver se está todas as ovelhinhas aqui, vamos contar, né? Vamos proteger, vamos guardar, vamos dar um jeito aqui de primeiro proteger o nosso negócio, depois a gente vê isso aí. Não. A ideia que nós temos aqui do texto é que eles nem pensaram em ovelha. Eles queriam conferir. Eles queriam... Agora, a boa notícia, né, que eles receberam fez com que eles saíssem correndo para ir atrás do Salvador. Coisas são importantes. Sabe de uma coisa? Elas são importantes. Deus pede que você tenha bom senso em administrar as coisas, seu trabalho, os recursos que Ele te dá. Mas quando o assunto é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, as coisas ficam para depois. Elas ficam em segundo plano. Primeiro vem Deus, o Deus das coisas. Depois as coisas de Deus ou até as outras coisas, né? E tem muita gente nesse Natal deixando de adorar a Deus, deixando de encontrar com o Senhor, com o Salvador, de adorá-lo. Não só nesse Natal, mas talvez esse ano se passou. Eu não falo só de vir à igreja, tá? Eu falo de intimidade com o Senhor, de correr aos pés dEle, de correr para a adoração todos os dias. Por quê? Porque tem coisas para fazer. Ah, mas é o meu ganha-pão, Senhor. O Senhor sabe disso. Ele sabe. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem de fato é o teu ganha-pão? Teu trabalho? Teu braço? Quem é o teu ganha-pão? Não é? O pão da vida. Então, corra apressadamente para Ele. Ele vai cuidar das coisas. Eu não sei o que aconteceu com aquelas ovelhas. Eu não sei se naquela noite, a Bíblia não vai falar, se o lobo foi lá e pegou todas as... né? Não sei o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Esses caras não ficaram arrependidos pela decisão que eles tomaram. Eles correram para o Salvador. Correram para a manjedoura. Senhor, o que importa aqui é você, é o Senhor. Mais nada importa, nem meu trabalho.
Eles não foram avisar tio, mãe, filho. Eles foram para o Senhor, porque sabiam que era o melhor. Era o melhor que tinha para fazer. Eles correram para obedecer. E aí, depois que eles chegaram lá, eles viram a criança, presenciaram a boa notícia ali em pessoa, o evangelho em pessoa. E o que eles fizeram? Guardaram para eles? Não. O texto vai dizer que vendo, quando eles viram o Senhor, quando eles viram o Salvador, qual foi a próxima atitude deles? Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino para todo mundo que estava ali. Todo mundo estava ali, em volta dali, porque isso, o próximo versículo vai deixar claro que eles não ficaram só ali, eles falaram para outros qual a boa notícia que eles tinham recebido, quem era aquele menino, o que estava acontecendo ali. Eles não se conteram. Eles não se contentaram em ter aquela boa notícia apenas para eles. Aquilo era grande demais para guardar. Era uma boa notícia. Era uma notícia que ia mudar o mundo. E eles sabiam que não podia ficar com eles aquilo. Que as pessoas precisavam saber. E não só as pessoas que eles conheciam e amavam, mas todas. Então eles divulgaram. Eles falaram de Jesus. E isso faz toda a diferença. Porque, infelizmente, nós que conhecemos a palavra, a mídia está fazendo a parte dela. O mundo está fazendo a parte dele. Eles estão aí para vender. Eles estão aí para promover o Natal que convém ao bolso, né? Ou aquele Natal que vai movimentar essa máquina, ainda mais agora que precisa de recurso. Então eles vão inventar um monte de concorrentes. Eles vão inventar um monte de luzes e cores. Eu não os condeno por isso, eles estão na deles. E são coisas bonitas, bem feitas, criativas. Se nós substituímos a verdadeira pessoa e a história por isso, o problema não está com eles, está conosco. E nem com o diabo. O diabo não tem muito a ver com isso, não. Está em nós. Eu não preciso demonizar uma árvore de Natal e nem um Papai Noel para que meu filho creia e saiba qual é a verdadeira história do Natal. Eu não preciso. Eu não preciso ficar criticando o que os outros fazem para desviar o foco, para que eu mantenha o foco naquilo que é a verdade. Até porque depois eles vão crescer e vão saber que isso não existe. Espero. Tem algum adulto aqui que acredita em Papai Noel? Desculpa. Tá? Agora, gente, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que aproveitar essa baita oportunidade que a história me deu, que Deus preparou, para divulgar não apenas o menino, não apenas a criança, mas o Salvador, Cristo, o Senhor. Porque foi isso que eles ouviram lá. Essa é a grande notícia. Nasceu o Salvador. E quantos estão aí se alegrando com as luzes, com as cores, mas perdidos? E no apagar das luzes? Para onde eles irão? Talvez essa seja uma boa história para comparar o Natal dos perdidos com o Natal daqueles que têm esperança. Porque as luzes das árvores se apagarão. E no apagar das luzes, o que vai restar? Depois que eu abro o presente, o que é aquilo que está ali dentro do pacote vai fazer de diferença na minha vida? Abrir um presente bonito de Natal, talvez aquele que você almeja, vai te fazer divertir muito nessa vida. Mas e o presente que Deus deu? Esse faz a diferença para a eternidade.
Você já desembrulhou esse presente? E se já compartilhou esse presente com aquele que não tem? Você pode dar um presente caro para alguém nesse Natal. Para o teu filho, por exemplo. É emocionante dar um presente bonito, caro, né? Que o teu filho sempre quis. Falar, no Natal você vai ganhar. Mas você já falou de Jesus para o seu filho? Esse é o melhor presente que você pode dar para ele. Sabe de uma coisa? Divulgue. Eles não se contiveram em guardar aquilo para eles. Eles falaram para outros da boa notícia. Contaram, divulgaram tudo que tinha sido dito a respeito do menino. E aí eles colheram o fruto disso. Eles colheram o fruto disso. Depois que eles contaram, todos se admiraram. Eles puderam contemplar o resultado da palavra. O resultado daquilo que eles tinham contado. O maior beneficiado seremos nós. Enquanto nós servimos, enquanto nós doamos, enquanto nós contamos e divulgamos, Deus age e faz maravilhas e nós contemplamos as maravilhas de Deus. Você já teve o privilégio de falar de Jesus para alguém e ver essa pessoa entregando a vida para Jesus? Para quem foi melhor? Para ela ou para você? Eu nem sei dizer, mas é extraordinário quando você é usado como instrumento de Deus para que uma pessoa se achegue aos pés de Jesus, para que uma pessoa conheça o Salvador, o Cristo, o Senhor. Não é maravilhoso isso? E quando Deus te usa para discipular alguém, para não só divulgar a mensagem, mas continuar contando tudo aquilo que Deus falou a respeito desse menino, e que essa pessoa siga os passos do Salvador. E você, com a sua vida, ajudar essa pessoa a se aproximar mais cada dia de Jesus. Isso é maravilhoso. E você começa a perceber, né, e contemplar as maravilhas, os resultados da palavra de Deus na vida do seu discípulo. Eu volto a falar de novo de filhos. Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Pai cristão, quando nós ensinamos nossos filhos e vemos pela primeira vez ele orando. Quanto custa isso? Quanto custa ver um filho dizendo, papai, vamos para a igreja amanhã? Quanto custa isso? Quanto custa ver um filho falando, pai, eu perdoo você? Porque entendeu. Quanto custa ver um filho pegar a sua Bíblia e falar, vou fazer o meu devocional, vou ler a Bíblia, contar uma história da Bíblia que leu. Tem preço isso? Contemplar o crescimento espiritual na vida de um ente querido, de um filho, de um cônjuge, de um irmão, quanto custa isso? Isso está à nossa disposição. A palavra, o Espírito, o poder de Deus para fazer discípulos. E contemplar o que Deus vai fazer através daqueles que se inclinam, que se entregam à sua vontade, ao seu chamado. E não apenas no Natal, mas principalmente agora, que é um momento tão sensível para isso. De divulgar e deixa Deus fazer aquilo que não cabe a nós. Nossa função é lançar semente. Em qual solo vai cair e se vai, qual resultado vai dar, isso depende do dono da lavoura. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Esse pessoal ficou admirado e os pastores contemplaram. Sabe que noite foi essa? Mas cadê o rebanho? Vocês deixaram lá. Eles estão à mercê dos lobos. Não. O que eu estou contemplando aqui me fez esquecer completamente dessas outras coisas que são periféricas. Disso Deus vai cuidar. Deus me chamou para uma obra muito maior do que ficar cuidando de ovelhas. E não que isso não tenha importância, mas isso não é minha vida, a minha vida não está no trabalho que eu faço, não está nem nas pessoas necessariamente que eu tenho que cuidar, ou que eu sou responsável, mas está em participar dessa obra maravilhosa de divulgar a notícia da chegada do Salvador, do Cristo, o Senhor.
E fica aqui esses verbos que demonstram uma ação excelente desses pastores em relação não apenas à história do Natal, mas o que ela tem para ensinar para a minha e para a sua história hoje como cristãos. Creram, correram, contaram e contemplaram. Que ciclo maravilhoso, né? Você crê em Jesus? Você crê não só na história do Natal, mas você crê que Ele de fato é o Senhor, o Salvador, o Messias? Se você crê, você tem vivido assim, tem obedecido esse Senhor, tem corrido para Ele e somente para Ele. Isso tem feito a diferença na tua vida, a ponto de você também divulgar isso para os outros, de contar isso, contar não só quem Ele é, mas o que Ele fez e continua fazendo, e mostrar isso, contar não apenas com as suas palavras, principalmente com as suas palavras, mas também contar com a sua vida. A nossa vida conta muito. O que a sua vida tem contado nesse Natal? Tem contado de Jesus? Ou outras tantas preocupações? Até de certa forma legítimas, mas que não são a preocupação central para a qual você foi chamado por Deus. E se você tem feito isso, crido, obedecido, tem corrido, tem contado, certamente você tem contemplado maravilhas de Deus na sua vida. E se não fez, Deus quer fazer. Então entenda essa mensagem do Natal. A mensagem que os pastores entenderam. E até de certa forma, a mensagem que a Coca-Cola tentou entender. Por um outro, interpretando por uma outra vertente. Contagie o mundo com o que você tem de melhor. A Coca-Cola fez o que ela fez com o melhor que ela tinha para fazer. Mas nós temos algo melhor que ela. O seu melhor é Jesus. Então não esqueça disso. Contagie o mundo com o que você tem de melhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer por tão grande salvação, Pai. Tudo isso foi arquitetado pelo Senhor para nós, por nós, para a tua glória em última instância, mas porque o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós. E para isso o Senhor veio e nasceu daquele jeito que nasceu. E obrigado porque aqueles pastores entenderam e foram agraciados com a mensagem, com a boa notícia. E não só creram nela, correram até ela, mas contaram dela e contemplaram os resultados da maravilha, quando as pessoas ficaram admirados por causa dessa mensagem. E muitos ainda precisam ser impactados com ela. E hoje os pastores somos nós. Os pastores somos nós. O Senhor também veio até nós. A tua palavra chegou até nós. Ela é clara. Ela também aponta para o Salvador. Nos fala da grande e boa notícia do Evangelho. E nós não apenas temos que entender e crer, mas temos que obedecer e correr em direção a ela. Ajoelhar aos teus pés, te adorar e contar para todos a maravilha que é conhecer Jesus, que é ter encontrado com Jesus, que é a verdadeira mensagem do Natal. E aí sim contemplar o que o Senhor vai fazer através de nós, através da minha vida, através da minha família, através da igreja do Senhor Jesus no Horto do IP, Pai. Que a tua igreja entenda esta mensagem. Que a tua igreja entenda que deve contagiar o mundo com o que ela tem de melhor. Esses últimos anos, o mundo foi contaminado com um vírus. E isso se espalhou rapidamente. Mas nós temos algo melhor que isso. Uma mensagem que deve contaminar ou contagiar o mundo. Uma mensagem do bem, da salvação e não da morte. A morte está aí fora, mas nós temos a cura. E a cura é o Senhor Jesus. E essa deve ser a mensagem a ser espalhada para contagiar o mundo ao nosso redor. A gente entenda isso e fale de Jesus. E viva Jesus. E obedeça a Jesus. E creia em Jesus. Para que as pessoas se admirem vendo Jesus em nós.
e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.